gente, então, falando sobre a constelação familiar, eu quero dar um exemplo de duas constelações que foram muito especiais ontem, aqui no auditório. Então, eu começo, né, a constelação sem perguntar nada para a pessoa, né, deixo o campo mostrar qual é o tema. E foi muito interessante porque você escolhe, né, uma pessoa para te representar, uma pessoa para representar o seu tema. E essa constelação, essa pessoa que veio constelar ficou atrás de uma pessoa que parecia que estava na corda bamba. Me jogo, não me jogo, fico, não fico. E ela atrás dessa pessoa, né? E ela falava assim: aqui eu estou protegida, aqui eu me sinto protegida. Mas ficava olhando para essa pessoa na frente dela, na corda bamba. E eu, né, como facilitadora, sentia, eu falei, o que ela vai fazer? Ela vai junto, né? Ou ela não vai junto? Então ficou aquele clima, aquela tensão. E eu disse para ela, olha, a frase principal aqui é: você está protegida. E ela, o quê? Eu falei, exatamente, você está protegida. E daí terminou, a gente fez alguns movimentos, enfim. O que foi mostrado nessa constelação tão simples, gente, e tão profunda? Eu já vi várias pessoas que, porque na família são pessoas que têm muitos desafios, né? Então, às vezes o irmão tem um desafio muito grande, o outro irmão, a mãe, o pai, os avós, os tios tiveram desafios muito difíceis. Então, a gente às vezes não tem tanta dificuldade na vida, nem tem tantos problemas, não que a gente não tenha, mas a gente não tem com essa intensidade ou com essa gravidade, enfim. O Bert nem gosta que fale isso, porque a gravidade de um problema depende muito da dificuldade, da resistência que nós temos em olhar para o problema, né? Então, quando uma pessoa vê que todo mundo tem problema menos ela fica totalmente perdida. E ela não sabe se ela, então, arruma um problema para ela também pertencer ao sistema familiar, né? Ou como ela fica, né? Como ela faz? Ela ajuda, então, todo mundo? Ela carrega todo mundo? Qual é o lugar dela aí? Então, a nossa arrogância em enxergar a vida, em enxergar as pessoas como fracas, como coitadas, como pequenas, né? Faz a gente sair do nosso lugar e arrumar problemas onde não existe problema. E ter uma vida, gente, relaxada, sem sofrimento, divertida, com evolução, também é um mérito que a pessoa vem conquistando de várias vidas. Então, é mais fácil a gente entrar no sofrimento do que a gente entrar na felicidade. Por quê? Porque a gente vive arrumando problemas. E por quê? Porque tem problemas no nosso sistema familiar. Mas, de repente, aquilo não tem a ver conosco, como o que foi o que apareceu lá. E simplesmente eu olho para o outro, não com pena, ou me sentindo, então, superior porque eu não tenho a mesma dificuldade. Muito pelo contrário. São caminhos, escolhas e trajetórias diferentes. Só isso. Não existe melhor ou pior, são trajetórias. Então, talvez para o meu aprendizado, por exemplo, para eu aprender a cozinhar um arroz, eu queimei a mão, eu derrubei água quente em mim, sabe? Eu queimei a cebola, eu usei a panela errada e o arroz cresceu demais e saiu da panela. Eu talvez precisei aprender a cozinhar arroz assim. A outra pessoa, que talvez mais centrada e com um senso de percepção maior, usando a inteligência, usando a própria força, falou, puxa, deixa eu ver direito como é que é a proporção do arroz na panela, deixa eu tomar cuidado, então, com a água quente, deixa eu perceber até que ponto eu estou presente ali, a cebola não vai queimar. Então, meu arroz talvez não saiu tão bom, mas eu não precisei passar por todas esses desastres de, sabe, cortar o dedo cortando a cebola, porque eu já sei cortar cebola. Numa outra vida eu já aprendi a cortar cebola, nessa não é meu desafio.
sabe? Na outra vida eu já aprendi que água quente eu tenho que tomar cuidado. Então, essa não é a minha... Então, é um exemplo muito simples, mas foi tão interessante o que aconteceu nessa constelação e depois outra pessoa quis constelar. Então, um homem, né? Aliás, um grande beijo a esse casal. Ele também, eu não perguntei o tema, e daí mostra ele ele se unindo a uma mulher com um amor muito grande. E era isso a constelação dele. Uma felicidade, um amor, uma conexão, um homem e uma mulher. E ele assim, eu falei, você é casado? Ele falou, minha esposa tá aqui. Eu falei, é isso, a sua vida. Ele falou assim, não, mas a minha vida não tá, né, com nenhum, assim, problema muito grande. Mas a minha família tem muitos problemas e tem isso, tem aquilo. Pois é, mas você não tem. E daí ela começou a rir, falando, poxa, ele também quer ajudar tanto, quer salvar, quer ser, né? Todos nós queremos ajudar. Só que às vezes o ajudar é o não fazer. O ajudar é ter compaixão. Compaixão não é ter pena. Mas é dizer, olha, sim, eu permito, né, que cada um tenha seu caminho. Né? Tem gente que fala, puxa, mas eu faço tal coisa, fulano não tem tal coisa, mas talvez fulano não queira ter tal coisa. Por exemplo, eu viajo muito, eu amo viajar. Nem todo mundo da minha família gosta de viajar. E nem por isso existe eles não podem viajar. Não, eles talvez não queiram. Não é o objetivo de vida deles. Por exemplo, estudar a espiritualidade. Para algumas pessoas sim, para outras não. Às vezes a gente quer que o outro estude a espiritualidade. Mas não é o momento dele. Então, gente, saber respeitar que nós temos, sim, a nossa felicidade e relaxar com isso, que é o que saiu ontem para todo o grupo, que a gente pudesse relaxar em relação à nossa vida, aceitar a nossa felicidade. A felicidade é um caminho aparentemente solitário, porque existe uma culpa de, nossa, sempre tem alguém sofrendo mais do que eu tô, né? Ou tem alguém com menos sofrimento do que eu. Então, não precisa ser com sofrimento. Pode ser com tranquilidade, com relaxamento e com alegria. Essa mensagem eu queria deixar hoje das constelações de ontem. Então, eu vou abrir o telefone agora. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É Glauco? Tudo bom, Glauco? Tudo. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber por que minhas coisas não dão certo, principalmente em trabalho. O que é que não dá certo? Me fala qual é a dinâmica, o que acontece, o que é não dar certo para você. Eu mando currículos, não tem retorno. Eu tento fazer uma coisa própria, começa bem, daí para. Uhum. Você foi educado ou criado pelos seus pais biológicos? Sim. Pelos dois? Pelos dois. E como é a sua relação com a sua mãe e com o seu pai? Distante. Distante. Isso. E por que distante? Por vários motivos. Me fala um, que é o que mais te incomoda. O que mais me incomoda é principalmente pelo poder aquisitivo e monetário. Eu sou muito cobrado e eles acham que eu tenho que ser igual a outras pessoas, entendeu? Eles te comparam com pessoas, com seus irmãos ou com pessoas da família? Com o meu irmão. E eles querem que você tenha o mesmo sucesso ou o mesmo caminho que os irmãos, é isso? Isso, e aí eu tento e não consigo. Começa as coisas, vão para frente, aí de repente estanca, para. Como era a relação do seu pai com o pai dele? Eu não sei porque eu tinha 3 anos quando meu avô faleceu. Mas o que você sabe disso? Parece que era boa. Parece que a relação do meu pai com o meu avô era muito boa. E o seu pai conquistou aquilo que ele queria? Ele teve sucesso profissional? Teve, mas depois de um tempo ele arrumou um sócio e perdeu tudo. E você, que número de filho é? Eu sou o primeiro. E qual é a profissão do seu pai? Oi? A profissão. Pai é alfaiate. Alfaiate? Hoje ele já está aposentado, ele está com 79 anos. Uhum. E qual era a profissão do seu avô? O meu avô era agricultor, mas eles vieram da Itália como agricultores. Ah, era imigrante seu avô? Isso. Ele chegou com 10 anos no Brasil, em 1923. Ah, que bonito. Tá ótimo.
Eu vou falar então um pouco sobre isso aqui, tá bom, Glauco? Ok. Um beijo para você. Obrigado, um bom dia. Bom dia. Então, a gente precisa abrir um campo, né? Então, eu vou falar um pouco do que eu senti quando eu comecei a conversar com o Glauco. Então, é muito importante, Glauco, que você olhe para o seu avô. Precisa existir uma permissão dos nossos antepassados para que a gente tenha muito sucesso aqui no Brasil. Às vezes a gente tem sucesso por um tempo e depois esse sucesso ele perde força. Por quê? Porque existe uma tristeza em relação a ter deixado o país de origem. Quando o pai dele se tornou um alfaiate, talvez ele já estava honrando a Itália através da profissão, por isso ele deu muito certo. Não sei por que essa história do sócio, né? Não sei porque não veio nada a respeito disso. O primeiro filho, geralmente, é o que mostra algo para os pais. Então, os imigrantes, quando eles chegam, eles vêm por causa de dinheiro, né? Por sobrevivência. Eles chegam num país por sobrevivência. Mas depois de um tempo, a sobrevivência já não é mais tão importante. Então, a gente quer ser visto independentemente de ter ou não sucesso. Então, existem muitos motivos da gente não alcançar o sucesso. Um deles é realmente nós não termos um amor interrompido em relação aos nossos pais. Isso significa nós, de alma, conseguirmos voltar aos nossos pais com gratidão, né? Quando um pai cobra algo de um filho, por que ele cobra isso? Porque é o medo que os imigrantes vieram de não dar certo, de não ter dinheiro. E se não acontecer? E se a gente morrer de fome? Né? E se a gente não conseguir voltar? Então, Glauco, a primeira coisa é não julgue o seu pai por essa cobrança financeira, porque ele faz isso de forma inconsciente. No fundo, ele quer te proteger, ele quer o seu bem, né? Honre o seu avô e tudo que ele e a família, né, que veio, a sua família que veio da Itália, fizeram aqui com gratidão. Quando você consegue perceber e dizer a eles que esse medo de não dar certo era deles, né, que naquela época realmente existia, né, um medo maior, uma insegurança, não sei para onde eu vou, né, não era a comunicação tão fácil quanto é hoje. Então, você pode, Glauco, deixar esse medo com o seu avô e fala para ele, vô, essa dificuldade de ter sucesso, esse medo de não conseguir dar certo, eu agora deixo com você. E agradeça ao seu pai pela preocupação dele, do jeito que ele consegue ser, né? E quando você consegue fazer isso, você consegue se aproximar dele. O sucesso está muito relacionado à relação com a mãe, né? Mas nesse caso me veio falar do seu pai. Então, se volte para sua mãe também e veja se você consegue fazer esse caminho fluido, com gratidão, a vida que eles te passaram, né? Não se distancie. A distância traz esse amor interrompido. Eu nunca consigo, né? Agora, quem não conseguiu do seu sistema? Então, tem alguma outra coisa aí que eu não sei o que é, que pode estar acarretando esse seu desenrolar. Se os seus pais tiveram um aborto antes de você, por exemplo, e você não é o primeiro filho, é o segundo ou terceiro, ontem a gente viu isso numa constelação. O quanto o primeiro filho, se ele tem um aborto antes, pode ser espontâneo, pode ser um segredo, né? Como no caso dessa família que veio constelar. Como eles ainda não tinham se casado, eles iam contar, quando eles iam contar para os pais que estavam grávidos, ela abortou, né? Teve um aborto espontâneo. E daí depois ela engravidou de novo, depois de um tempo, e daí eles se casaram. Mas esse primeiro aborto ficou oculto. E o filho dela, o primeiro, sente, porque ele não é o primeiro mais. Então pode ser que tenha acontecido isso com você também.
Mas o amor interrompido em relação aos nossos pais, a imigração e talvez um aborto antes de nós possa causar essa interrupção na sua vocação, na sua carreira e no seu sucesso. Tá bom, Glauco? Espero ter podido te ajudar com os movimentos principais que você precisa fazer.